Naquie, ao senhor presidente, a todos os vereadores, ouvintes e parentes indígenas do Brasil. Meu nome é Irineu Geá, nasci na terra indígena Araribá, aldeia Copenoti, município de Avaí, região de Bauru, São Paulo. Hoje, eu sou militante indígena na cidade de Bauru e, através da Araci Cultura Indígena, venho desenvolvendo um trabalho sistemático sobre a cultura indígena, sobre a cultura dos povos indígenas nas escolas, nas universidades e alguns setores públicos no estado de São Paulo. No meu discurso, eu tenho procurado descolonizar o pensamento eurocêntrico da sociedade em relação aos povos indígenas. Pedi o uso da tribuna da Câmara Municipal para uma breve reflexão sobre a questão indígena hoje. Essa semana, dia 19 de abril, comemora-se o Dia do Índio. Índio, entre aspas. Comemorar o quê? Se ainda continua na história e na memória o hecatombe, ainda continua o genocídio, o epistemicídio latente na sociedade. Em meu raciocínio, isso é devido à falta de conhecimento dos invasores que aqui chegaram e não atentarem em conhecer a diversidade étnica dos povos que aqui viviam. E por essa falta de conhecimento, reproduziu para a sociedade preconceito por 518 anos, deslegitimando os direitos dos povos indígenas. Para começar, a palavra índio foi excluída em 2006 em Brasília, numa reunião entre a ONU e os direitos humanos, que ficou designado aos governantes relacionar aos povos originários como indígena ou povos indígenas, ou reconhecimento da identidade étnica. E é mais do que sabido de que os indígenas são os primeiros habitantes no Brasil. Eu aguardo silêncio. O senhor está com a palavra. E mais do que sabido de que os indígenas são os primeiros habitantes do Brasil, que teve suas terras tomadas pelos invasores. Essas tomadas não foram pacíficas, como traz a história nos livros didáticos. Teve resistência, muitas mortes, destruição de aldeias, extermínio de muitos povos indígenas no Brasil. A doença trazida pelo vento dos mares, junto com a violência física, exterminou milhões de indígenas. Mas a violência crucial, que foi e ainda é a violência simbólica. Essa violência simbólica, ela é silenciosa. No meu ponto de vista, ela é simples como uma pomba, astuto como uma serpente, utilizada pela religião. Foi utilizada para controlar, para manipular os indígenas, para serem explorados nas colônias. E, com isso, muitos indígenas deixaram de praticar os seus ritos e seus mitos, etc. No decorrer de 518 anos, ainda continua a omissão, a violação por parte dos governos aos direitos dos indígenas, à terra e etc. Eu digo que a terra é o nosso direito, independente de qualquer opinião, a sociedade precisa saber, ter o conhecimento, reconhecer os direitos originários dos povos indígenas no Brasil. Os direitos originários dos povos indígenas no Brasil, digo que são bem antes de qualquer constituição, de qualquer lei escrita no papel. A terra, para nós indígenas, é um elemento vivo. Ela é quem dá vida para o ser humano. Percebe-se, onde tem aldeia, tudo é preservado. Hoje, a permanência dos indígenas em suas terras, garantida pela Constituição de 1988, o Decreto 1775/98, está ameaçada, está ameaçada. Um total desrespeito com os povos indígenas do Brasil, pelos governantes políticos, com os propósitos econômicos próprios. Criam leis, PECs, decretos, para não dar continuidade nas demarcações de terra dos povos indígenas no Brasil. Não respeita o artigo 231 da Constituição Brasileira, a Convenção 169 da OIT, um desrespeito total.
A mídia é uma armadilha mediática ideológica que pega a sociedade e joga contra os nós, povos indígenas, em discurso chulo, dizendo que tanta terra para pouco índio, entre aspas. Nessas terras estão as nossas ancestralidades, os ossos dos nossos antepassados, local sagrado, espiritual. Agora, no contraponto, do meu ponto de vista, digo, para que tanta terra para uma pessoa só, que destrói a natureza, que futuramente provocará, e já está provocando um caos para a população mundial? Se isso é progresso, muitas terras nas mãos de um homem só, na criação de bois, soja, hidrelétrica, etc., deixo uma reflexão para todos. Um dia, a mãe terra puxará a orelha, como a mãe puxa a de um filho desobediente. Aí na Pinacué.